Olá, aqui é o Thiago Burigato, sejam todos bem-vindos a mais um Buriga Talks, o lugar onde, pelo formulário aqui da descrição, vocês mandam as dúvidas de vocês, os casos de vocês e eu abordo aqui de modo aprofundado, trazendo as melhores soluções e os melhores conhecimentos, no meu entender, para que vocês resolvam as questões da vida de vocês. E você pode mandar gratuitamente e ter uma sorte de ser selecionado e vir aqui com a maior descrição, não falo o nome de vocês, não cito quem vocês são, evidentemente, mas trago o caso de vocês para abordá-los de modo aprofundado, beleza? Então já se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações, pois sim, como até uma inscrita mandou esses dias, ficou impressionada, ficou surpresa, aliás, quando viu, né? Um vídeo novo aqui, então, se esse é o seu caso também, já se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações para não perder nada, né? Pois as surpresas serão constantes, eu quero voltar realmente a gravar conteúdos aqui, mas é muito importante a participação de vocês, beleza? Bom, vamos lá, né? Hoje, um estudo de caso que está ligado a um tema que é o campeão para vocês, né? É interessante porque, mesmo quando eu faço perguntas, ou melhor dizendo, quando eu busco ali a partir dos temas, né? Eu coloquei o que vocês querem saber mais, emocional, problemas, né? Qual o tema mais urgente? Emocional, relacionamento amoroso, relacionamento social e tal. E o relacionamento amoroso ficou em segundo lugar, mas ficou perto do emocional. Mas em grande medida, o problema emocional de muitos está ligado ao relacionamento amoroso. Então, assim, a arte da sedução continua sendo o tema campeão aqui do canal e também de alunos, né, nos nossos treinamentos. E eu vou falar hoje sobre a arte da sedução, inclusive com uma grande oportunidade que já falo aqui para vocês. Mas, basicamente, então, seguinte, hoje o Buriga Talks tem um caso de sedução, tá? E um dos últimos estudos de caso, um dos últimos Buriga Talks, que vocês podem assistir, né, aqui no canal, eu falei que poucos entendem a arte da sedução. E hoje eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Eu acho que foi no primeiro Buriga Talks, inclusive, até me perguntaram um pouco sobre isso, e hoje eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá para o estudo de caso, para o relato enviado. Então, olá, meu nome é Creyson, né? No fim do ano, então é o nome do rapaz, tá? No fim do ano, eu cumprimentei uma mulher que trabalha em um supermercado, aqui perto de casa, no Messenger, com um bom dia e tudo bem. Esperei que ela respondesse para perguntar algo sobre uma terceira pessoa, né? Chapapo. Após 5 dias, repeti a mensagem, mas além dela não responder, passou dirigindo e virou o rosto para mim. Mas, alguns dias a pé, me encontrou e fez a mesma coisa. Mas, né? Enfim, fez a mesma coisa. Então, senti que ela passou a evitar o contato comigo. Beleza. Até então, fiquei sem saber o que fazer e, após isso, acabei me apaixonando por ela. Então, até então, estava nesse cenário, se apaixonou. Agora vamos ver o que aconteceu. Ela também começou a me olhar diferente e parece que agora está apaixonada por mim. Quando posto algo no meu Facebook, ela não entra no story e nem curte, mas me responde com indiretas no story dela ou na página principal. Agora me diga, por favor, como proceder com isso? Devo enviar alguma mensagem estratégica por mensagem? Mando mensagem com um buquê de flores? Ou a procuro pessoalmente para resolver de vez essa situação? Meu caro Creyson, vamos trocar uma ideia aqui, né? Não sei sua idade, mas vou tentar falar com você como o irmão mais velho. Mas antes, até pergunto para vocês, pelo que vocês ouviram, o Creyson deve fazer o quê? Mandar mensagem estratégica por mensagem, mandar buquê com flores ou procurá-la pessoalmente, de vez, para resolver de vez a situação? Me deixe saber aqui nos comentários. Vamos lá. Deixa eu conectar algumas coisas aqui, né? Primeiro, eu acho que todo mundo já passou pelo que o Creyson está passando, por mais que o relato do Creyson seja um pouco mais preocupante na minha compreensão. Beleza, Creyson? Pelo seguinte motivo. Vamos lá. Aqui, claro, é uma coisa que eu abordo, inclusive dentro da COB, que é a capacidade de você narrar histórias. E eu não estou falando aqui para que seja interessante. Não estou falando isso. Para que, por exemplo, as pessoas se entretenham com o que você fala. Mas pela sua capacidade de compreender os dados dela. Porque, ou, vamos lá, das duas uma, ou o seu relato é bem preocupante, como eu vou falar agora, ou você escondeu um monte de coisas. Por exemplo, no fim do ano eu cumprimentei uma mulher que trabalha em um supermercado aqui perto de casa, ou seja, qualquer coisa. Ela trabalha no supermercado, ele foi comprar alguma coisa e falou, oi, beleza, né? E ela foi lá e tudo bem. Aí você puxou papo com ela no Messenger. Ela não te respondeu. Vamos lá, dado 1, ela não respondeu. Você tentou de novo, ela não respondeu de novo após 5 dias. Depois disso, segundo você, ela passou dirigindo e virou a cara para você. Mais alguns dias a pé, ela virou a cara de novo. E aí você fala, senti que ela passou a evitar o contato comigo.
Ou seja, talvez até a educação dela tenha saído, né? Ou seja, nem eu não sei se você fez mais alguma coisa, né? Porque você falou que repetiu a mensagem e eu não sei se você mandou só bom dia, tudo bem, tá? Ponto é que ela passou a te ignorar total, pelo que você está me escrevendo. E aí, até então, fiquei sem saber o que fazer. E após isso, acabei me apaixonando por ela. Bom, vamos lá, primeiro dado aqui, tá? Você se apaixonou pelo quê? Tem um vídeo aqui do canal que se chama Rejeição Gera Obsessão. E aqui a gente já entra num aspecto que, como eu disse, né? Muitos de nós já vivemos, não é? Que é a ideia do quê? Eu fui rejeitado, aquilo machuca, tá? E você, de certo modo, entra na pilha da coisa, beleza? Tanto que, no Arte da Sedução, a personalidade mais sedutora é a personalidade coquete. Por quê? Porque ela faz este jogo. Mas veja, a personalidade sedutora coquete faz isso de propósito. Ela quer gerar ali na pessoa um apaixonamento, né? Uma sedução. Agora, este é o azar. Muitas pessoas, simplesmente te ignorando ou agindo de modo distante, vão obter o mesmo efeito, mesmo não querendo, né? E aqui entra um ponto que poucos entendem da arte da sedução. Em grande medida, muitas pessoas querem estudar a arte da sedução para executar e serem mais sedutoras, o que é extremamente louvável, normal, tudo bem, tá certo, tá? Só que grande parte do estudo da arte da sedução, e eu já vi isso com os alunos e pelos relatos dos meus alunos, né, estão muito mais ligados a você aprender a se proteger desses efeitos. Beleza? Por quê? Porque é muito provável que o Creyson, sendo ignorado, fez com que a moça, que eu não sei o nome, né, preenchesse a cabeça dele de modo incessante. Ele não parou de pensar nela. E aí ele se apaixonou pelo pensamento que ele tem dela, e não por ela, porque ela nem fala com ele, pô. Ela só o ignora. Só que aqui entra um ponto mais preocupante, porque até aqui, tá, ok, acontece. Só que olhem só a conclusão do Creyson. Até então fiquei sem saber, né? E acabou se apaixonando por ela. Ela, do nada, então esse é o ponto. Ele não está sabendo contar a história, ele está ocultando alguma coisa, ou de fato é do nada na cabeça dele? Ponto é que ele diz o seguinte: ela também começou a me olhar diferente e parece que agora está apaixonada por mim. Aí, bom, a continuação vai dar algum dado, né? Não. Quando ele posta algo no Facebook, ela não entra no story dele e nem curte. Ela não vê nada que ele posta. Mas, segundo ele, no story dela, ela responde ele, aliás, com indiretas. Tanto no story como na página principal. E a pergunta é, o que ele faz? Ele manda outra mensagem? Ele manda um buquê? Ou ele vai lá com ela, vai lá falar com ela pessoalmente? Então assim, vamos lá. Pelo pouco descrito aqui, a probabilidade, deixa eu falar uma coisa pra você, Creyson, não sei se eu já falei, mas assim, a probabilidade de você destruir qualquer chance com essa mulher é gigantesca se você fizer qualquer uma dessas três coisas. Qualquer uma dessas três coisas. Porque se ela compreender o caso como eu estou compreendendo, ela vai achar que você é louco. Tá? Isso é o que está aparecendo. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto? Né? Eu até abri aqui a COB, tá? É onde tem os treinamentos de relacionamento. E aqui na terceira sessão, nós temos 2 treinamentos de relacionamento amoroso com aproximadamente mais de 60 aulas fácil, beleza? Mais de 60 aulas fácil. E aqui tem a arte da sedução, que tem 45 aulas. E aqui domine a arte do relacionamento amoroso, umas 15 aulas, até onde eu sei, até onde eu me lembro. E uma das primeiras aulas é esta daqui. Como funciona o processo de sedução? O que fazer passo a passo. Tá? E aqui é importante por quê? Porque vocês precisariam, então, ter acesso a este conteúdo para compreendendo, beleza? Compreendendo este conteúdo aqui desta sessão, tá? Conseguissem parar este processo de encantamento ilusório que me parece que o Creyson foi submetido. Por quê? Porque quando você entende, é mais ou menos o seguinte, tá? Imagine o seguinte. Eu lembro de uma vez estar fazendo uma certificação de terapeuta, e aí o professor fala o seguinte, ele falou isso de um ator, perdão. Que o ator, ele entrava no palco, e aí quando ele relatava para as pessoas o que ele fazia, ele falava assim, eu entro no palco, faço isso, faço aquilo outro, faço, né, bababá, tal. As pessoas, aí nesse momento as pessoas dão risada, depois eu vou lá e faço isso. Ou seja, ele relatava lá, só que percebam o domínio que ele tinha do que ele fazia. Ele fala, neste momento que eu faço tal coisa, as pessoas dão risada. O
que acontece aqui? Ele domina tanto aquilo que quando ele vai executar, ele consegue prever as próximas coisas. Quando nós não temos o conhecimento disso, o que acontece é, nós não podendo prever, nós inferimos. Beleza? Então assim, por mais até que não haja sinais, no caso do relato do Creyson, para esta menina ter se apaixonado, porque como eu disse aqui, a única coisa que ele fala é que ela começou a olhar o diferente e depois ele pula para indiretas. E nada disso é explicitado, nada disso é explicado para nós, para que a gente fale, não, poxa, aí realmente, né? Ela fez isso ou fez aquilo outro. Ele pode muito bem estar fantasiando, o que é muito mais provável, tá? Isso acontece por quê? Em grande medida, porque como eu desconheço e eu fico aflito, né, ansioso com a situação, eu começo a tentar buscar um certo alívio emocional, como criando uma história que não existiu. Tá? Tipo, por exemplo, tá? Uma pessoa abusada em um relacionamento. Então ela vai do nada, sei lá, agredida, uma coisa bem grave acontece. Aquilo é tão desastroso para ela que para proteger o emocional dela, ela fala, não, deve ter algum bom motivo para ela estar fazendo isso. Por isso que muitas vezes acontecem essas coisas absurdas, assim, né? De a pessoa se intrometer na briga e daqui a pouco tá apanhando de quem ela tá tentando proteger. Já aconteceu, eu já vi isso várias vezes. Certo? Então o que acontece? Por exemplo, quando eu explico a arte da sedução, o primeiro passo é vocês entenderem todo o esquema que a arte da sedução lega para nós. Porque quando você entende esse esquema, você já começa a conseguir prever grande parte das coisas. Por exemplo, o Creyson deveria prever que este processo incessante de pensar nela, preencher a cabeça dele com a presença dela, só que, mais uma vez, sem nenhum indício claro na realidade, iria enlouquecê-lo. Entenda, enlouquecê-lo no seguinte sentido, ele começaria a fantasiar algo que não está acontecendo, para proteger a si mesmo. Então é quando você fica, você fica buscando qualquer tipo de sinal para que você não dê de cara com a realidade. Porra, ela não quer ficar comigo, ela me ignorou. E é claro que isso vai acontecer, e acontecendo, você vai começar das duas uma. Ou você precisa de um chacoalhão para que você volte, né, para a Terra, ou você vai para o mundo à lua de vez. E me parece que é o seu caso, Creyson. Você foi para o mundo à lua de vez. Pelo menos pelo pouco que você relatou aqui. Né? Se você quiser deixar nos comentários mais dados, ou se você quiser mandar no formulário, caso dê ali, eu consiga achar e ver, posso até trazer mais alguma coisa, tá? Mas a primeira coisa que vocês precisam entender, né, é quando eu compreendo a estrutura da arte da sedução, tá? Eu tendo a agir como este ator, que consegue prever as próximas coisas. Você consegue atuar e mexer melhor, tá? Nos dados que vão acontecendo. Como, por exemplo, neste caso, o Creyson, tá? Começar a agir de um modo diferente para que ele não se apaixone pela fantasia dele. Então, o que aconteceu? Quando eu sei que há um poder na rejeição que, de certo modo, me conduz à obsessão, eu faço o possível para que aquela rejeição não se torne isso e eu cesse aquele problema. E aí há várias estratégias. Por exemplo, todas as aulas do Arte da Sedução têm a contra-estratégia. Todas têm a contra-estratégia. E aí, como eu falei, né, tinha uma novidade. Seguinte, então, para ajudá-los nesse tema que é tão importante, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição para até sexta-feira. Então, hoje é quarta. Então, quarta, quinta e sexta. Para que vocês tenham acesso gratuito a uma aula aprofundada do Arte da Sedução. De modo gratuito. É só você clicar que a gente vai enviar o link para você. E nesta aula eu vou oferecer uma oferta surreal para vocês terem acesso a estes 2 treinamentos com desconto surreal. Para que vocês tenham acesso a todas essas aulas aqui do Arte da Sedução. Cara, aqui tem aula de 1h30, né? Ou seja, aqui são 45 aulas aprofundando, como por exemplo, eu já indico vocês assistirem Coquette. Imediatamente você... me identifiquei com isso. Assista a aula Coquette, tá? E assista estas aulas aqui, ó. Crie uma falsa noção de segurança, envie sinais ambíguos, tá? E aparente ser um objeto de desejo. Assistam essas 3 aulas que fazem parte, né, do processo sedutor e da fase 1 do processo sedutor, que é despertando interesse. Assistam essas 3 aulas, tá? E depois de assistirem essas 3 aulas, vão em Domine a Arte dos Relacionamentos e assistam como funciona o processo de sedução. Se vocês fizerem apenas isso, eu lhes garanto, essa história do Creyson, se repetir na vida de vocês,
né, vai se repetir de outro modo, com vocês vendo outras coisas, com vocês tendo outro controle sobre a situação. E aí, muito provavelmente, vão resolver problemas emocionais que rolam por causa disso. Porque imagine, vamos lá, você acha que se o Creyson tivesse que votar ali, ele votaria em relacionamento amoroso ou em problema emocional? Eu acho que no início seria relacionamento amoroso, porque ele ainda acha isso. Mas quando caísse a ficha dele, que tipo, ela não tá afim dele, ele iria para questões emocionais. Que também tem, né, na COB, né? Na verdade, os temas todos que eu coloquei ali são as sessões da COB, né, que tem mais de 300 aulas aqui, né, fora os bônus e tal, né, tem aprofundamento com diversos bônus aqui, beleza? Então o que acontece é o seguinte, a arte da sedução, mais do que fornecer estratégias para vocês executarem, tá? Elas dão conhecimento para que vocês consigam se proteger de coisas como a que o Creyson está passando agora. E eu me compadeço, porque, cara, é difícil mesmo, né? É muito ruim quando você vai sendo rejeitado e, para piorar, você vai criando uma história fantasiosa na sua cabeça, né? Então, assim, isso acontece com todo mundo. E é interessante porque o Arte da Sedução, tá? Você veja, o primeiro Buriga Talks é de uma aluna, né, que estava assistindo a Arte da Sedução, ela é casada e ela percebeu que aquilo que ela estava estudando estava acontecendo na psique do marido dela. Então, olha só, a arte da sedução, ela não se trata só de seduzir os outros no sentido amoroso. Por mais que é óbvio, a gente vai colocar aqui porque é o mais evidente. Mas é um aspecto que envolve vendas, tanto que envolve vendas, envolve relacionamento familiar, envolve praticamente qualquer dilema de relacionamento. Tanto que uma das últimas aulas, né, dos apêndices é ambiente sedutor e tempo sedutor, mas sedução sutil e indireta, como vender qualquer coisa. Por quê? Porque você pode aplicar tudo isso que você aprende, por exemplo, a vendas, tá? Mas voltando ao caso do Creyson, né? Então, primeiro, este é o escopo que eu daria para vocês estudarem, tá? A arte da sedução, domine a arte do relacionamento amoroso, né? Mas é importante, então, que vocês comecem ao quê? Todas as vezes que você começa a fantasiar, você precisa buscar modos de retomar e retornar à realidade. Então, assim, eu até falo disso na arte da sedução. Assistam esta aula, tá? Ela vai ficar disponível gratuitamente. Se você não quiser se inscrever depois no curso, você não se inscreve. Mas pelo menos você assiste esta aula, tá? Vou deixar o link do nosso atendimento para mandar o link para os interessados nesta aula, beleza? E ao final da aula eu vou oferecer esse descontaço aí, só para quem vê mesmo, vai saber qual que é. Mas eu lhes garanto, é uma boa oferta, tá? Para vocês terem acesso aos 2 treinamentos, aos 2, tá bom? Aos 2, né? Você não vai só arte da sedução não, você vai ganhar o combo, né, total, beleza? Por quê? O que acontece voltando ao que eu estava falando, né? Quando você vai, mais uma vez, fantasiando nesse sentido, tá? E você vai se perdendo dentro de si mesmo, né? É muito provável que você comece a olhar a realidade a partir, como eu disse, de indícios inexistentes. E quanto mais você compra esta ideia, mais difícil fica sair dela. Agora, quando você logo no início consegue perceber que, há uma rejeição, e eu falo disso lá na Arte da Sedução, há uma rejeição que de certo modo busca ali, né, que você se esforce mais. Existe isso. Mas você precisa ter mais sutileza. E você precisa estar olhando para a realidade, não fantasiando na sua cabeça. Mas há a rejeição que claramente você não vai conseguir nada. E me parece que é a do Creyson. E o Creyson está confundido, achando que na verdade ela está ignorando ele para chamar a atenção dele. É muito improvável, pode ser, mas é muito improvável. Muito improvável, tá? Bom, não tem muito mais o que falar, porque são poucos usados para trabalhar, mas é mais ou menos isso. Creyson, me desculpe, mas eu acredito que você está fantasiando, beleza? Volte para a realidade, assista esta aula que eu vou liberar agora para vocês, né? Se for sexta, vocês ainda podem acessar, se for sábado já era, aí vocês vão mandar mensagem, entra na lista de espera para caso a gente solte mais uma vez, tá? Mas acessem a arte da sedução, acessem o domínio e a arte do relacionamento amoroso para vocês começarem a dominar essas estratégias e aprenderem as 2 vias, a via da execução e a via da proteção. E Creyson, você precisa urgentemente da via da proteção. Aí depois que você aprender a se proteger, tenho certeza que você vai aprender a executar com muito mais propriedade. E talvez você conseguisse até neste bom dia, tudo bem, não falar uma coisa tão blasé. Há modos de falar, né? Então talvez você pudesse, aliás, falar uma coisa muito mais engraçada. Vamos lá, isso chute muito mais efeito, tá? Muito mais efeito. Você começar com uma piadinha. Muito mais efeito, né? E a gente fala disso também na arte da sedução. Beleza? Bom, formulário para vocês mandarem as dúvidas e os relatos de vocês. Link também na descrição para vocês terem acesso até sexta-feira gratuitamente a uma aula do Arte da Sedução e a uma oferta para
ter acesso a todas as mais de 60 e poucas aulas aí, né, que nós temos nesse combo, tá bom? E vejo vocês nas próximas aulas. Grande abraço e até mais.